Olá, esse é mais um CCMcast, o podcast onde a gente convida grandes nomes do mercado para contar histórias sobre estratégia, gestão, tecnologia e inovação. Falando em grandes nomes, hoje eu estou aqui com o Milad Calumi Neto. Ele é engenheiro mecânico, advogado e consultor independente do mercado automobilístico. Inclusive, ele vai contar a história que foi ele que me ensinou que esse é o termo correto. Seja muito bem-vindo, Milad. Na verdade, como eu comentei com você, eu aprendi recentemente com o ilustre jornalista Bob Sharp, ele que me ensinou que automotivo não se usa, não existe dentro do vocabulário da língua portuguesa. Ele me explicou recentemente sobre essa questão. Então, automobilístico. Automobilístico. E a gente, inclusive, consultou no VOP, né? Também outra Exatamente. coisa que eu aprendi. Bom, Exatamente. seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui e a gente poder fazer esse bate-papo. Já fizemos uma costura bem legal para a gente produzir aqui um conteúdo que seja interessante e oportuno para quem está assistindo e ouvindo a gente, né? Vamos tratar sobre três grandes blocos que a gente falou, né? Então a gente vai ter um pouco de panorama, um pouco de numerologia, vamos colocar dessa forma. Vamos passar pelas chinesas, porque não tem como não passar por isso. E vamos falar um pouco sobre estrutura de mercado. Vamos começar do começo. Acho que a primeira coisa é quais são as suas apostas quando o assunto é numerologia, quer dizer, quais são as expectativas, as projeções que a gente tem, tanto de produção quanto de emplacamento para esse ano, quais são as suas apostas, Milad? Legal. Cauê, primeiro agradeço pelo convite, tá com vocês aqui. Um prazer estar com todos vocês também, estar podendo compartilhar um pouco de conhecimento. Bom, o mercado ano passado, falando de vendas, né, o mercado fechou com 2.635.000 para carro, números arredondados, né, para carro, comercial leve e para pesados. A expectativa para esse ano, a, a, o mercado de 2024 cresceu em relação a 2023 14%. Essa é uma informação importante também. A expectativa para 2025 é um crescimento, mas um crescimento muito mais tranquilo. Por quê? Porque uma série de fatores vão acontecer, já estão acontecendo dentro do mercado. O aumento do dólar, que tende a impactar no preço do veículo, aumento da taxa de juros. Então, para 2025, a expectativa é 2.750, que dá um indicador aí um pouquinho abaixo de 5% de crescimento. Né? Esses são os números macro aí que a gente tem como tendência para 2025. Lembrando que eu estabeleci essas tendências em outubro do ano passado, então não é coisa recém-divulgada, não. Eu costumo fazer uma revisão agora em março, no final de março, e aí a gente tende a soltar e revisar esse número agora, mas a tendência é que seja um número muito próximo desse mesmo. Muito bom. Teve uma curiosidade que você compartilhou comigo quando a gente estava ainda no pré-episódio aqui falando de produção. A gente costuma olhar muito para mercados onde tudo é superlativo, né? Estados Unidos e China e tal. E aí eu confesso que eu nunca tinha visto o nosso ranking de produção assim, uma vez ou outra eu vi global. E você me trouxe alguns bons números, né? A gente, em relação à produção, a gente ficou em sétimo ou oitavo lugar, foi isso? Oitavo lugar, ano passado superando a Espanha. Mas o que é mais legal, como você comentou, uma informação um pouco divulgada, se você pega os números globais, né, obviamente somando todas as indústrias produtivas, o Brasil desde 2003 está entre os top 10 na indústria global. Então, assim, é claro, oscilando, eventualmente em décimo, eventualmente em sexto, mas não adianta, a gente está sempre entre os top 10. Algo que eu sempre costumo informar, compartilhar, é que não se pode falar em indústria automotiva global sem citar o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é extremamente relevante em nível global. A gente tem uma produção de 2,5, 2,300, 2,5 a 3, né? A gente tem uma capacidade produtiva que beira no completo 100% de produção, três períodos, enfim, de 5 milhões, mas os números interessantes para a nossa indústria são números que variam entre 3 e 3,5. A gente está com uma ociosidade ainda muito grande. Então, esses números tendem a crescer. A gente tende a galgar ainda algumas poucas posições, mas de oitavo, quem sabe, ficar em sexto ou quinto lugar dentro desse ranking mundial. E o Brasil tende também, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso mais adiante, se algumas situações convergirem de uma forma muito positiva para o Brasil,
o Brasil pode ser ainda se destacar ainda mais nessa questão de produção, se tornando um hub de produção para atender não só a América do Sul, como também todas as Américas e quem sabe também a questão da Europa. Mas a gente fala um pouquinho disso um pouco mais para frente. Capacidade instalada, a gente já tem aí alguma, né? Como você disse, são 5 milhões, a gente teria ali em capacidade instalada. Isso é bem legal. Tem uma outra questão que a gente tratou, que assim, como vem se comportando, quando a gente mergulha um pouco na entrada desse número de emplacamento, tem como a gente não falar de venda direta e venda varejo. Como é que isso deve ficar neste ano? Perfeito. Bom, venda direta, acho que é interessante quando a gente faz um retrato de 15 anos atrás, e as vendas diretas, acho que é interessante primeiro, o que são vendas diretas? São as vendas que a montadora pratica diretamente para o consumidor final, ou para uma locadora, ou para uma frotista de táxi, né? Tem algumas, ou para um produtor rural. Então são essas variáveis que aqui no Brasil te permitem vender da forma venda direta. Você tem ali um desconto específico, você consegue ter uma diminuição do teu valor de face, tem uma redução tributária, ou seja, tem uma sequência de fatores que fazem com que o preço de lista daquele produto seja menor. Enfim, feita essa introdução, as vendas diretas há 15 anos atrás, elas variavam de 20% a 22% aqui no mercado brasileiro. E elas atingem, eventualmente, em alguns meses, 57%, 58%. Os últimos 2 anos, 3 anos, fecharam 50-50. Venda varejo e venda direta. A venda varejo é aquela que o consumidor vai, se dirige até o concessionário para fazer a compra, né? Que é grande parte do teu público, que é justamente que trata desse tipo de cenário. É a pessoa física que se dirige, ou pessoa jurídica que se dirige ao concessionário para efetuar uma determinada compra. Essa é a venda varejo. A possibilidade, ainda existe uma margem de crescimento da venda direta, sob o meu ponto de vista, para os próximos 5 ou 6 anos, para até 60%, né, no número fechado, não pontualmente aí alguns meses. Uma outra peculiaridade que tem esse mercado, as vendas diretas até maio, eventualmente junho, elas são menores, né, isso ao longo dos anos, é uma questão histórica, em relação ao que acontece no segundo semestre. No segundo semestre, elas são mais fortes. Então, você tem aí toda essa circunstância que acaba definindo e no final do ano acaba-se bem próximo desses 50-50. Mas, eu repito, eu vejo uma margem de crescimento até 60 pontos, até 60% aqui para o mercado de vendas diretas no mercado brasileiro. Voltar, crescer um pouco mais a venda varejo, certo? Direta. A direta, A perdão. direta, isso. Certo. E a gente conversou bastante também que existe, óbvio, uma estratégia por trás disso. E existem, vamos dizer que, consequências para isso. Não sei se seria a palavra mais adequada, mas quer dizer, quais são os impactos, tanto para as montadoras quanto para os concessionários, da venda direta nos patamares que ela está e até de um possível crescimento? Uhum. Quando a gente fala de venda direta, normalmente a gente trata de venda com locadora. Esse é o maior cenário, é onde se vende a maior quantidade de veículos. Vamos colocar um cenário, e quando a gente vende para locadora, a gente não vende 1, 2, 3, 5 veículos. A gente vende 200, 500 veículos, 2.000 veículos. Então, imagine esse cenário de que você venda um determinado veículo, uma determinada versão de um determinado modelo de uma marca, né? E você, depois de um tempo, 1, 2 anos, você vende todo aquele veículo no mesmo momento para o mercado. O que vai acontecer com o valor daquele veículo? É lei de economia, oferta e demanda. Você tem uma oferta maior, acaba diminuindo o preço para você conseguir se livrar daquele produto que está lá, fica em estoque, que você tem. É uma situação de mercado que acaba acontecendo. Ocorre de uma forma natural. Então, para mitigar esse efeito, as próprias locadoras acabam distribuindo, os veículos para que não fiquem todos concentrados numa cidade específica, por exemplo, e acabam monitorando. Porque você imaginou que se você tem esse lote e você coloca todo esse lote numa cidade como um Rio de Janeiro ou como uma São Paulo, o preço daquele determinado versão de modelo vai despencar naquela cidade. Porque você vai ter uma competição junto com quem comprou aquele veículo. Então, você imagina que o residual, né, o valor, falando em depreciação, o residual, o valor que vai sobrar daquele veículo para você, competindo com todos aqueles outros que estão entrando naquele mercado, naquele momento, ele vai estar competindo com aquele veículo do cara que foi para o concessionário, comprou no varejo.
seja, esse cara vai perder dinheiro. Então, olha um risco, né, que tem para a imagem de um produto que você não trabalha bem ele dentro da venda direta. Esse, sob o meu ponto de vista, é o principal questão que tem que se ficar atento na questão da venda direta. É a preocupação com a imagem no pós-venda, quando você disponibiliza esse veículo para o mercado. As locadoras também elas não querem perder dinheiro, então elas fazem estudos de mercado e acabam distribuindo esses veículos por todas as regiões do país. Para mitigar um pouco esses problemas que podem ocasionar. É por Sim, isso esse. sim. Eu dei um exemplo só, tá? Existem uma série de outras questões, mas você concentra muitos modelos, né, muitas versões na mão de poucas pessoas. Então, essa é a grande questão. Realmente, pode acarretar um problema maior. Cara, a gente passou uma coisa interessante que também a gente estava batendo um papo e comentando, e você citou, né? A gente teve janeiro e fevereiro no acumulado, na média diária, tudo maiores do que no ano passado, que houve um crescimento de 14%. E a gente tem de um lado Selic e dólar, patamares que a gente não tinha no ano passado. Ainda não sentimos impactos. Óbvio, né? Perfeito. Uhum. Foi surpreendente. Confesso que foi, de certa forma, interessante ver esse crescimento do mercado brasileiro, tanto em janeiro com relação a janeiro do ano passado e em fevereiro também. Ou seja, no acumulado, os dois períodos tiveram vendas maiores do que o ano passado. Por que surpreende? Porque você tem uma taxa de juros, o dólar está mais elevado do que a gente estava praticando no ano passado, no mesmo período, e as taxas de juros estão muito mais elevadas. A gente não pode esquecer que o mercado brasileiro, na venda, de forma geral, ele se sustenta em três variáveis: preço do produto, taxa de juros e liberação de crédito pelas instituições financeiras. Tem outras variáveis, mas é fundamentalmente nessas três variáveis. Preço do veículo não tem tanto quanto o consumidor controlar. É claro que se você tem um preço disposicionado, você tem que dar incentivo, você tem que dar bônus para aquele determinado produto. Mas, de qualquer forma, essa equação fica um pouco fora da caixa do que a gente está conversando. A taxa de juros está crescendo. Por que a taxa de juros é ruim no aspecto financeiro? Você tem parcelas maiores. Né? Então você tem ali dentro do teu financiamento, se você tem uma taxa de juros ao consumidor maior em relação a um determinado produto, esse aumento dessa parcela pode não caber no teu bolso. Né? Então você que era, poderia adquirir um financiamento há um ano atrás, hoje você não está podendo. Por quê? Porque esse aumento da taxa de juros te impede, via análise do teu crédito, de ter essa facilidade de aquisição. Ou seja, a taxa de juros e a liberação de crédito pela instituição financeira estão muito entrelaçados, estão muito ligados. Então, o último ponto é a questão da liberação de crédito pelas instituições financeiras. O Brasil, historicamente, tem uma relação de 70% de financiamento e 30% de venda à vista. A gente teve, logo depois da pandemia, uma variável que beirava o contrário disso, 35, 65, 35% de venda à vista e 65% de venda, 35% de venda financiada e 65% de venda à vista só, o que não é o padrão do mercado brasileiro. Ano passado, as coisas começaram a se reverter e aí a gente teve quase 70%, 60% a 70% de financiamento novamente, e aí fazendo a conta reversa de 30% a 40% de venda à vista, o que são índices satisfatórios para o mercado brasileiro. Por isso que a gente teve esse boom que aconteceu, esse crescimento ano passado na ordem de 14%. Esse ano, esses 2 primeiros meses, surpreende porque a gente estava com o dólar nas alturas e o dólar, o impacto não é o diário. O dólar subiu hoje, amanhã a gente não vai ter um impacto no preço do veículo. O problema é que o carro é composto por commodities, uma série delas: borracha, aço, alumínio, couro, enfim, uma série de elementos que o veículo acaba tendo, equipamentos eletrônicos, né? Enfim, uma série de equipamentos são dolarizados. Então, se você tem um aumento do dólar, isso em algum determinado momento vai causar impacto no veículo produzido localmente. Porque não tem como você mitigar o aumento do preço de um aço na Bolsa de Valores em nível global. Essa é a grande questão que acontece pelo problema do aumento do dólar aqui no mercado, quando a gente verifica o aumento do dólar aqui no mercado brasileiro. Novamente, não é um problema que vai acontecer de um dia para o outro, mas após um tempo.
Os juros é a mesma coisa. Você leva de 2 a 3 meses, até 4 meses, para os impactos começarem a ser sentidos dentro do mercado. Então a gente está começando a sofrer esses impactos da taxa de juros agora. Então a gente está com uma taxa de juros de 13,75, com possibilidade de, na próxima revisão do Selic, ter mais um ponto percentual de aumento. A gente vai ter uma taxa de juros como a gente não via há alguns anos. E isso vai impactar diretamente a questão de possibilidade de financiamento dentro do nosso mercado. O capital vai ficar caro, né? Essa é a grande questão. Então, a gente vai ter potencialmente, tanto para o mercado de novos quanto para o mercado de usados, uma retração. Então, eu espero que agora, a partir de março, a gente tenha um equilíbrio, números próximos do que a gente já teve o ano passado. A gente precisa ver uma futurologia, né, com relação aos números que você bem citou, mas ao longo dos próximos meses a gente vai precisar examinar. Por isso, esse crescimento é um crescimento que a gente está esperando mitigado, na ordem de 5% somente. Mais tímido, né? Exatamente. Certamente os impactos estão a caminho. E também entrando ainda nessa dinâmica da gente mergulhar um pouco na entranha do número, né? Vamos falar dessa forma. Existem alguns segmentos que você, e um ou mais, que você acha que devem se sobressair e crescer acima dessa média de quase 5%? Sim, eu vejo, na verdade, um grande segmento, que é o dominante hoje dentro do mercado brasileiro, que ainda são as SUVs, e as SUVs tendem a crescer ainda com um pouco mais de ênfase. Por quê? Porque você tem um segmento com valor agregado muito forte, né? Então, as SUVs, todo mundo tem SUV dentro do seu portfólio, todo mundo tem desenvolvimento das SUVs, tem novos lançamentos. Então, você vê agora um recente lançamento da Volkswagen, uma SUV de entrada, ela tende a trazer a primeiro não vou dizer canibalizar, mas assim, a competir com veículos dentro da própria gama e obviamente com os concorrentes, porque ela não vai pensar só dentro da marca dela, ela vai querer ganhar a participação de mercado como um todo. Então, isso vai trazer novos clientes de outras marcas para a marca dela. E aí vai tirar de sedãs, vai tirar de hatchbacks, vai tirar de, enfim, outros tipos de carroceria que vão estar sendo trazidos para as SUVs. Então eu imagino que novamente, não só a Volkswagen, como também as outras, com lançamentos previstos no curto prazo, elas tendem a ter lançamentos que vão estar impactando diretamente o mercado brasileiro nesse segmento. Ou seja, as SUVs novamente em evidência e novamente trazendo lançamentos para a indústria brasileira e que vão causar um aumento desse segmento acima dos 5% esperados. Elas já vem há algum tempo, essa categoria, reorganizando, né, o mercado. Essa é que está levando para cima, né? Mas também deve ter alguma que vai levar para baixo. Alguma aposta também de algum segmento que esse ano talvez não vá tão bem e cresça abaixo dessa média, se é que vai registrar crescimento? Eu acho que um segmento que vai ter dificuldade é o dos pesados, né? Não só a parte de ônibus, quanto a dos caminhões também. Esses dois segmentos que compõem o segmento dos comerciais pesados, ele vai ter uma certa dificuldade esse ano. E dentro dos automóveis de passeio, eu acho que as SUVs elas vão pegar um pedacinho ali dos sedãs, um pedacinho dos hatchbacks e um pedacinho das picapes. As picapes pequenas elas também tendem a ter um crescimento robusto, mas eu acho que menor do que as SUVs ainda. Perfeito. A gente não tem como a gente falar de números sem falar de cenário macro, né? Você explorou um pouco a questão do dólar ali, eu queria mergulhar um pouco mais e olhar para a cadeia como um todo. Quando a gente olha para os impactos em produção, importação e exportação, quais são as suas estimativas, as suas apostas nesse sentido? Tá, acho que é interessante explicar um pouquinho qual é o efeito do dólar, né? Quando a gente importa um veículo, é claro, o carro é totalmente produzido lá fora, a gente tem os impostos de importação, quando a gente chega o veículo aqui no mercado brasileiro, a gente tem que colocar o imposto de importação, então está atrelado ao preço FOB dele. Então, chega, tem a transformação da moeda do dólar para o real, pega, aplica os impostos, ou seja, você tem aquele valor daquele determinado momento automaticamente o carro vai estar mais caro, né? Agora, para a indústria local, existem dois cenários. Primeiro, quando a gente importa os elementos, então o aço, o alumínio, a borracha, como eu falei, né? Aqueles elementos que naturalmente ficam mais caros com a desvalorização do nosso real, você tem aí esse elemento adicional
de custo dentro do teu veículo, do custo de produção do teu veículo. Os elementos produtivos do teu veículo ficam mais caros. Não estou falando de mão de obra, não estou falando nada disso, estou falando a peça ali, os elementos que você tem para você conseguir construir aquele determinado veículo. Então, esse é o ponto número um. Se você tem esses elementos onerando o teu veículo, automaticamente a gente está... A indústria automobilística, essa é uma outra frase que eu sempre utilizo, ela não é uma indústria de... ela é o espelho do capitalismo, não moderno, mas até nos últimos anos. É o espelho do capitalismo que a gente viveu até muito pouco tempo atrás. Né? Então, assim, visa lucro, acabou. Alguém paga essa conta. Não é a própria indústria. A indústria não vai absorver esses custos. Não é que eles vão ser bonzinhos e não vão ser maus. Se você tivesse seu negócio, você faria da mesma forma. Vão para o preço e pronto. Exato, vão repor esse preço, vão recompor esse preço, vão administrar. É claro, um carro que utiliza mais elementos vai ser mais onerado do que um carro que utiliza menos. Pronto, é isso que vai acontecer. Então, no cenário de indústria de fabricação interna, os carros, com o aumento do dólar, vai ter essa questão. Agora, com o dólar em alta, acontece o seguinte: o produto fabricado no Brasil fica mais barato para ser exportado. Então, essa é uma vantagem. Né? Por quê? Porque você tem, digamos, um carro a 60 mil reais. Se você tem o dólar a 6, esse carro vai estar valendo 10 mil dólares para ser importado. Se esse valor do dólar sobe, se o valor do dólar em relação ao real sobe, sim, o valor do veículo em dólar vai diminuir. Então, assim, o carro fica mais barato para ser exportado, o que pode ser uma vantagem para o mercado brasileiro. Aí são outras questões que entram, são acordos comerciais que precisam ocorrer, e aí entram, acho que questões que a gente vai discutir aqui também, mas o Brasil daí precisa ficar mais ligado e estabelecer novos acordos comerciais em níveis políticos mesmo, para a gente conseguir escoar esse potencial de produção que a gente possa, porventura, ter. Mas é uma outra discussão. Não, legal, mas já vamos puxar, porque é o que a gente também conversou um pouco. E esse namoro aí, por exemplo, né? Mercosul e União Europeia, ou quais outros tratados, o que você julga que seria assim, importante nesse momento? Quais são os principais pontos que a gente deveria estar se valendo para aproveitar mais quando a gente tem uma desvalorização da nossa moeda? Cauê, acho que não só a questão do Mercosul, como o potencial acordo que a gente vai ter com a União Europeia, mas a questão da reforma tributária, ainda muito polêmica, que o carro está no imposto do pecado, né? Enfim, tem algumas questões aí que estão dentro desse cenário, mas se o Brasil conseguir compor uma boa estratégia, né, a gente vai ter um produto competitivo, não produto preço competitivo, um produto, um material, um produto competitivo em nível global, passível de ser exportado. Então, esse é a grande questão. Imagina, se você tem uma restrição, por exemplo, hoje determinadas marcas chinesas têm restrição para o mercado europeu, que variam ali de 5 a 20%, se eu não estou enganado. Né? Produzidos no Brasil, teoricamente, essas marcas não vão ter essas restrições. Então você pode produzir aquelas marcas aqui no mercado brasileiro e exportar. É claro que tem custos logísticos envolvidos, tem uma série de situações, mas te faculta produzir aqui com uma exportação de taxa zero. Esse acordo União Europeia tem muita discussão, está muito embrionário, o Brasil passou pelas etapas preliminares, tem uma questão com a agricultura francesa, que tem o apoio de outros países também dentro do mercado comum europeu. É um acordo muito difícil que saia, mas de qualquer forma, se sair e não tiver nenhum tipo de restrição para a indústria automobilística brasileira, vai ser um acordo muito saudável. Né? O Brasil, novamente, eu cito sobre essa possibilidade, é um sonho, mas é uma possibilidade se tudo acabar convergindo nessa situação. A própria reforma tributária, se conseguir desonerar toda a cadeia, a gente vai ter produtos mais baratos para conseguir exportar. Né? Uma forma de mensurar toda a parte de impostos muito mais simplificada, desonerando o processo de exportação. Então, assim, a gente tem que olhar não só no nosso mercado interno, que é muito importante, é um mercado relevante. Hoje a gente exporta muito pouco e a gente está ali entre os top 10, como a gente já conversou. Mas a gente conseguindo aumentar, veja o México, por exemplo.
O México tem um tamanho, um mercado interno insignificante perto da sua possibilidade de produção. Vinculado, tudo bem, em grande parte com o mercado norte-americano, mas assim, ele ganha dinheiro com a produção de veículo. A produção automotiva no país é relevante. Então, a gente tem que atender primeiro ao nosso mercado, o mercado interno, tem que fortalecer com questões econômicas, de capacidade de compra de cada um de nós brasileiros. Segundo, olhar os nossos vizinhos, é quem estão mais perto da gente. É Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, enfim, com quem a gente conseguir fazer bons negócios. Depois disso, aí sim pensar em exportar o restante, né? Não como forma primária querer já exportar para uma determinada país da União Europeia, mas ter isso daí como um excedente, eventualmente. Aí sim, aí acho que é uma estratégia inteligente, porque a gente mantém fortalecido o mercado brasileiro, mas a gente escapa das questões específicas que ocorrem quando a gente tem alguma crise. E vamos lembrar, a gente está no Brasil desde 2007, a gente já passou por 7 ou 8 crises internas de aspecto econômico. Então, o nosso poder de aquisição vai flutuando conforme o tempo. Então, esse é o grande problema que o Brasil enfrenta. Hoje o mercado é para o mercado interno, então qualquer tipo de crise que tem, a gente não consegue dar fuga para a nossa produção. Então a gente tem que, né, modo de falar, claro, desligar os motorzinhos da fábrica, a fábrica tem que parar, a produção enxuga e a gente não consegue atender aquela demanda quando a fábrica, quando a economia se torna novamente ativa. É uma questão muito ampla, mas sendo bem simplista, te falando nesses termos. É uma questão que o Brasil precisa resolver. E, na minha concepção, a gente precisa atuar com os nossos vizinhos e depois pensar em exportar ainda para os outros países. É muito bom. Até porque são vários arranjos que precisam ser feitos para a gente chegar nesse patamar. Mas se a gente conseguir envolver todos os atores e endereçar medidas que sejam efetivas mesmo, talvez a gente consiga até melhorar aquela capacidade ociosa que a gente falou logo no começo e não ficar tão à mercê, vamos dizer, dos humores do momento, como vem acontecendo aqui, né? Agora, isso para o bem, né? Do outro lado da história, também a gente vê movimentos como o movimento dos Estados Unidos nesse momento, de tarifas, né? Existe um movimento global, às vezes que está tendendo um pouco mais a um protecionismo, a um isolacionismo, enfim, mas tem as tarifas, que acho que ilustram isso. Quais são, existem impactos e quais são eles dessas tarifas que estão acontecendo no mercado americano para o nosso mercado? Eu já vi ali o Canadá e o México, óbvio que tem uma ligação muito grande, que já estão sofrendo, né, ali as consequências, já estão fazendo as suas manobras para que isso não aconteça, enfim, para lidar com isso. E no nosso caso, Milad, o que é que acontece? É legal, eu vou escrever sobre isso, tá? Dentro das colunas que eu tenho, vai ser um assunto porque está muito em evidência. O que eu acho legal é que é mais um fator potencial para o mercado brasileiro. Por que eu te falo isso? Porque, sob a minha concepção, o mercado norte-americano vai dar um tiro no pé. Ele não vai conseguir atender essa situação. Primeiro, falando sobre as questões de aço e alumínio. Os Estados Unidos não é autossuficiente na produção de alumínio e nem de aço. Então, automaticamente, os preços dos automóveis naquele mercado vão subir. Tem uma linha de consultoria que diz que vai subir $12.500 por veículo. Ok, lembrando-se que os veículos lá partem de 18 ou 20 mil dólares. Se você vai subir 12 mil dólares, Expressivo. é extremamente expressivo. Eu não acredito nesse número como um número cravado para carros de menor valor agregado. Eu acho que é até 12 mil dólares. E aí eu não lembro o nome da consultoria, não, peço desculpa aqui, mas eu vejo uma outra linha da qual eu sou mais afinado com ela, que diz que 20% de aumento do preço dos veículos vão acontecer. De qualquer forma, vão existir um aumento dentro do preço dos veículos norte-americanos. Por quê? Porque simplesmente você vai estar coibindo a ação de mercados como o México e como o Canadá, que estão intrinsecamente ligados com o mercado norte-americano. Aí, Cauê, você está falando, eu falei de Brasil, cara, você está falando de Canadá, de Estados Unidos, de tarifa de. Não tem nada a ver com o Brasil, eu já chego lá. A gente tem
com o veículo pronto, a gente tem uma ótima relação comercial com os Estados Unidos com relação a aço e alumínio. Então, sendo taxados, obviamente, a gente vai ter um prejuízo nesse sentido. Mas com relação ao veículo pronto, a relação é muito pequena, tanto daqui para lá quanto vice-versa, dos Estados Unidos para cá. Então, o que pode acontecer? Marginalmente, o excesso de produção, principalmente do México, pode vir para o Brasil. Mas, como eu falei, uma questão marginal, não a ponto de atacar ou afetar o nosso mercado. Produtos que estão numa geração mais atualizada do México vão vir para o Brasil. Produtos que não estão no mercado brasileiro, que são brasileiro e que são produzidos no México, podem vir para cá. Mas pontualmente, tal como já aconteceu no primeiro governo Trump e antes, inclusive. A gente teve alguns movimentos desse dentro da indústria mexicana trazendo veículos para o mercado brasileiro. Eu entendo que isso, de uma forma muito bem clara, o México vai ter que dar vazão para a produção deles. É claro que eles vão ter que diminuir, vai ter um impacto para eles lá, mas eles vão ter que dar vazão, então eles vão ter que procurar outros mercados, provavelmente mercados europeus, e nós aqui no Brasil vamos ser um grande parceiro de estar recepcionando os veículos deles, que são veículos muito bem produzidos de passagem. Legal. Não, tem tudo a ver, né? Eu acho que. E outra coisa, já aproveitando, falando de outros países aqui, esse óbvio vai estar mais evidente, porque tem diversas marcas desembarcando por aqui. Óbvio que a gente está falando da China agora, né? Vou virar minha chave aqui. E, enfim, já temos aí chinesas bem consolidadas aqui, tem outras chegando. Então vamos dividir aqui esse bloco quando a gente vai falar de China. Vamos falar um pouco de quem está chegando, né? Nas nossas conversas você me trouxe alguns indicadores, alguns números que eu fiquei impressionado assim. Tem potencial para chegar mais e tem mais gente chegando, certo? Quando o assunto são as marcas chinesas. Cauê, o total de marcas chinesas no mercado brasileiro pode atingir o número de 14 a 16 marcas chinesas. A gente já tem hoje no mercado brasileiro 6, 7 com anúncio para essa semana. Eu não sei quando que vai passar esse programa, mas essa semana 2 marcas chinesas vão ser anunciadas. Inclusive parece que uma delas vai anunciar a fábrica aqui também. Então, uma coisa é potencial, né? Uma coisa é você trazer uma marca e você começar a operar essa marca aqui no mercado brasileiro. A outra coisa é uma situação de mercado. A pizza, eu sempre falo isso também, a pizza é a mesma. Se todo mundo das montadoras, se você pega lá Stellantis, Volkswagen, Ford, GM, né, falando das antigas, tradicionais, aí entra para as japonesas, para as francesas, se você somar a participação de mercado que todo mundo diz que vai ter, o mercado precisaria ter 170%. Os números não batem, né? Alguém vai sempre perder um pouco de participação de mercado. A pizza é única. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque não existe espaço, sob o meu ponto de vista, para todo mundo. Então, essas mais novas entrantes, que seriam as chinesas, elas têm que se preocupar com o mercado brasileiro. Então, tendo uma rede de concessionárias adequada, a gente não pode pensar que vai ter uma rede da marca em cada uma dos 5.569 municípios do Brasil. É um custo estratosférico, mas em cidades estratégicas, sim, ou pelo menos um plano de expansão para atingir, tal como as 2 primeiras que vieram fizeram. Uma atenção com relação ao pós-venda, ter peças à disposição, ter um cuidado no trato com o cliente, isso é muito importante. Não simplesmente comprou o veículo e acabou, como o brasileiro costuma fazer. Tem que ter essa atenção, tem que ter esse carinho, né? Tem que cativar, como qualquer outra marca. Os chineses não são diferentes nesse sentido. Tem que ter uma atenção também com a qualidade do produto, que é muito boa, mas todo mundo ainda tem aquele imaginário do carro chinês da década de 90, que tinha uma qualidade inferior à cópia dos carros ocidentais, basicamente. Mudou, tudo isso mudou, mas ainda tem muita gente receosa na compra de um determinado produto desse tipo, com medo da qualidade, porque pensa que era aquele. A gente conviveu com aqueles 1,99. Cara, essa indústria não existe mais. Quem pensa dessa forma precisa voltar e estudar novamente, porque essa indústria, apesar de existir, a indústria automobilística chinesa, ela é fantástica, ela é altamente tecnológica. Você tem que é, entender um pouco mais profundo todo o movimento que aconteceu dentro da indústria chinesa
para dar um valor que é fantástico essa indústria. É de outro mundo, moderna, com design, com tecnologia e mais, com preço competitivo. Tal como a indústria chinesa como um todo. Ela não vem. Eu acho que se você não teve a oportunidade de ver grandes publicadoras trabalhando, quando você liga o botãozinho para gerar panfleto, ela não gera 10, 15 panfletos, ela gera 10.000, né, falando de grandes publicadoras. A história da indústria chinesa é muito semelhante para a fabricação de automóveis. Ela vem com volume, ela não está preocupada em ganhar como a indústria brasileira, preocupada em ganhar em um produto. Ela está preocupada em ganhar na média, um pouco em cada um dos produtos. Então ela tem essa nova visão de produto, de gestão até, de como ganhar dinheiro. Isso é a novidade que a indústria chinesa está trazendo. Mas tudo isso tem que ter pós-venda, tem que ter produto para o brasileiro e atenção para o brasileiro. Né? Peça de reposição, que eu digo, como produto. Né? Então é isso. Não dá para brincar de Brasil. Algumas estão trazendo unidades fabris. Você viu aí que a BYD comprou a fábrica, a antiga fábrica da Ford, a Great Wall comprou a fábrica da Mercedes em Iracemápolis, e existem outros movimentos acontecendo. Né? Então, a fábrica é uma possibilidade que tem, mas, novamente, você tem toda uma conjunção de fatores. Você não adianta ter fábrica, ter pós-venda, ter produto, se você atender mal o teu cliente ou se você não gerir bem a tua marca no mercado brasileiro. Você tem tudo isso e não faz uma propaganda, por exemplo. Então, você tem que atender bem ao consumidor brasileiro. Outra coisa, eu acho que também é relevante você lembrar que você não pode simplesmente trazer a marca e esquecer da marca. Você tem que ter um investimento de marketing suficiente para que essa marca seja agradável e seja do conhecimento do consumidor brasileiro. Acho que todos esses elementos são muito interligados e que vão trazer o sucesso ou o insucesso dessa marca. Eu receio que o sucesso dessas duas marcas inicialmente que chegaram ao Brasil possam ter aberto aos olhos de várias empresas que queiram vir ao Brasil, não só chinesas, como empresas de outros mercados também. E isso me assusta, porque o mercado brasileiro não é um mercado simples, é um mercado extremamente complexo. O nosso sistema tributário hoje ainda é extremamente complexo. A gente é um país de tamanho continental, acabei de citar, são 5.569 municípios, a gente é dividido em estados, a gente tem uma situação geográfica extremamente complexa. O que acontece no Nordeste normalmente acontece exatamente como acontece aqui no Sudeste e muito menos no Sul. São tipos de negócios, inclusive, diferenciados. A regra do bolo não pode ser a mesma. Então, assim, me assusta que todo mundo queira, de repente, estar olhando o mercado brasileiro. Isso não estou falando que vão ser todas as marcas com insucesso no mercado brasileiro. Não é isso, mas eu acho que tem que ter uma devida atenção. Esse é o grande foco que eu coloco na nossa conversa aqui. Talvez, refletindo com você aqui agora, em função lá da década de 90, dos produtos que eles tinham na década de 90, e também dessa série de 1,99 que existiu, essa imagem, essa percepção que ficou na cabeça do consumidor em relação à indústria chinesa, ela precisa ser reposicionada. Então, acho que essa conjuntura toda de fatores ajuda nesse reposicionamento do consumidor brasileiro começar a entender e ganhar confiança novamente no produto chinês, que de fato são produtos incríveis que têm vindo para o mercado brasileiro. E também ajudar nessa questão de mix, de portfólio, porque aqui a gente não tem um Brasil, a gente tem vários, né? Muito legal. E assim, até indo para o caso, quando a gente tinha as japonesas no status de newcomers, eles fizeram um trabalho, vamos dizer que assim, fundamentalista, né, de longo prazo, aquela coisa. E estão aí, hoje, muito bem, obrigado. Então, se eles seguirem o mesmo playbook, até essas que já estão passando para não as entrantes chinesas, nós vamos colocar aquelas que já estão aqui. Como é que elas vêm fazendo? Parece que elas estão seguindo esse playbook, né? Fundamentalista, estão trazendo fábricas. O que você me diz sobre tudo isso que você falou? O que precisa para rodar, vamos dizer assim? Essas que aqui já estão agindo dessa forma? É dessa forma que elas têm ganho market share? O market share aqui no mercado brasileiro vem de uma forma competitiva. Se você me permite só comentar uma coisa, Claro. elas já estão fazendo, elas já fizeram a lição de casa. Todos os grandes designers da indústria global, principalmente europeus, estão todos na China hoje em dia trabalhando com as marcas de lá.
os melhores profissionais de logística, de finanças, de manufatura, estão todos na China. Não são necessariamente chineses, são pessoas ocidentais que estão hoje lá dentro das operações de fábricas chinesas. Então, assim, eles fizeram a lição de casa. Todos os portos foram redesenhados, refeitos, reconstruídos ou construídos do zero. Você tem dos portos mais modernos do mundo. Educação de primeiríssima qualidade. Então, assim, os caras fizeram o dever de casa, como deveriam ter sido feito ao longo dos anos. Hoje eles estão colhendo fruto. Então, assim, falar que eles simplesmente tiveram benefícios, benefícios fiscais dentro daquele país, não. A União Europeia questionou e a gente viu que as margens são até relativamente pequenas, algumas marcas com maior benefício, outras marcas com menos benefício, mas assim, se você olhar, a indústria como um todo se desenvolveu em cima de benefícios. Se você olhar as indústrias que tiveram algum tipo de eh, eh, crescimento de fato, falando somente dos eletrificados puros, tiveram algum tipo de benefício governamental. Ah, mas eram benefícios diferenciados. Enfim, tiveram benefícios. A indústria brasileira teve benefícios. Então, assim, é uma análise que você tem que ser um tanto quanto crítico para você conseguir fazer. Porque você falar simplesmente que teve benefícios é uma coisa tanto quanto genérica. Né? Enfim, essa discussão é uma discussão que vai um tanto quanto mais longe. Eu acho que as marcas chinesas elas têm que posicionar o produto, já fizeram isso. Quando elas chegaram, elas causaram um reboliço no mercado. Né? Elas têm produtos muito bons, altamente tecnológicos, com itens de segurança fantásticos. Eu tive a oportunidade de guiar alguns carros chineses e realmente são super surpreendentes, com preços normalmente de segmentos inferiores. Então você tem produtos posicionados abaixo, mas que entregam bastante. Não estou fazendo propaganda, estou falando o que eu vi, tá? Não vou citar marca A ou marca B. É o que eu falo, dirigi alguns carros, um tem uma performance muito melhor que o outro é um produto muito melhor que o anterior. São ruins, então, com relação à performance? Não, são fantásticos. Comparativo entre os dois, eu falaria isso. Um é melhor produto, outro melhor na questão de powertrain. Agora, quando você compara esses mesmos produtos com o que tem no mercado brasileiro na mesma faixa de preço, você fala, cara, esses caras estão além. Esses caras entregam muito mais tecnologia. Entregam design, entregam preço. Então, assim, a lição de casa foi feita. Eles já estão tocando aquilo que eles estão fazendo. Estão causando alvoroço nas indústrias ditas tradicionais aqui no mercado brasileiro. Então está todo mundo questionando, todo mundo teve que reposicionar. Teve carro que saiu de 150 para baixo de 100 mil reais. Teve carro de credibilidade que teve que ser reposicionado porque o Raval H6 começou a atacar esses produtos. Então, assim, eles já causaram um impacto muito grande no mercado brasileiro, mas não causaram única e exclusivamente porque estão tendo subsídios. Não, eles causaram porque tem produtos superiores, porque tem um processo de produção superior ao que a gente tem. A gente está desde 2015 aqui no mercado brasileiro, aonde foi instituída a tarifa zero para veículos eletrificados vindos de fora, sem nenhum desenvolvimento com respeito à eletrificação. Nenhum. A gente tem situações autônomas, por exemplo, um grande trabalho da Unicamp, por exemplo, tem um polo de desenvolvimento de baterias lá fantástico. A gente tem aqui na USP um desenvolvimento mais recente que transforma hidrogênio do etanol. Mas, assim, são pontuais. A indústria em si, ela passou a direcionar o desenvolvimento de carro eletrificado com a chegada dos chineses, 2, 3 anos atrás. E é por isso que essa indústria tanto critica o crescimento, a exposição e o crescimento exponencial dos veículos chineses. É simples assim. Com que produto eu vou conseguir competir com esses caras? É esse o grande. E vamos lembrar o que eu comentei também. É uma forma de gestão diferenciada. Ao invés de você ganhar muito com um produto, você ganha menos com vários. Não tem como dizer, até porque eu concordo, olhando esses dias, coincidentemente, me deparei com os subsídios numa indústria completamente diferente da chinesa, e assim, estou dizendo no geral, na economia americana, completamente outro alinhamento, outro espectro. E sim, então tem diversas montadoras que estão listadas lá. Então, assim, subsídio por subsídio, a gente tem subsídio
né, em jogos completamente distintos. Mas lá tem uma questão também de verticalização da cadeia, acho que tem uma série de elementos, se você quiser citar, fica à vontade. Mas assim, voltando para o Brasil, então, como é que essas que já estão aqui, quais são, o que você vê que assim são as apostas delas para continuar, o que esperar dessas marcas? Como que elas querem, como que elas continuam ganhando relevância? O que a gente pode esperar dessas primeiras que chegaram que já fizeram esse primeiro trabalho de casa? Não, acho que é ótima essa pergunta, por quê? Porque elas não estão 100% paradas. Elas passaram a se desenvolver e desenvolver com foco naquilo que a gente tem de melhor, né? Que é o etanol, né? Ou seja, os veículos flex, e o processo de eletrificação que atende, combinado com o etanol, que atende toda a legislação vigente, que é o primeiro nível da eletrificação que a BVE, por exemplo, eliminou aqueles híbridos leves da classificação deles. Eu, particularmente, assim, tenho uma bateria que atua num processo junto ao motor a combustão que diminui a emissão, é um veículo eletrificado. Ele não tem a dirigibilidade ou né, o benefício de um híbrido plug-in como um todo, mas ele garante ali o funcionamento. Então, tecnicamente, segundo o nosso sistema tributário, esse determinado veículo, ele é um híbrido. Então a gente não pode desmerecer, né, essa classificação. Mas é um conceito que foi estabelecido, totalmente respeitável. Eu considero ainda os híbridos leves como eletrificados. Não consigo verificar uma posição contrária por essa explicação que eu te fiz. Agora, tecnicamente, é extremamente questionável, porque apesar dele ele entrar como um processo ali de melhoria na eficiência, ele não tem um motor elétrico vinculado ao motor a combustão. Ele tem uma bateria que te ajuda num alternador ali, uma bateria pequenininha que ajuda nas partidas, que ajuda em alguns momentos ali. Ele não te dá uma dirigibilidade de fato com uma experiência de um veículo híbrido ou do próprio elétrico. Ele te ajuda a garantir a eficiência energética, principalmente com relação às emissões. Então, beleza. E segundo, e o mais importante, segundo a nossa legislação, ele é um híbrido. Então, ele tem todos os impostos de um híbrido, ele é reconhecido como um híbrido e assim sucessivamente. Então, tem essa discussão desse pequeno detalhe, né, de algumas associações excluírem esse tipo de veículo dessa contabilidade e outras manterem essa contabilidade. Então, assim, as indústrias estão iniciando todo o processo. Algumas já lançaram híbridos, outras híbridos plug-in, tem em desenvolvimento com veículos flex, né, com eletrificação. A Toyota, uma delas, uma que foi uma das pioneiras a ter feito isso. Você tem aí o processo. A Stellantis recentemente lançou 2 produtos desses híbridos leves também, né? E você tem uma série de outras chegando. Potencialmente a Volkswagen vai lançar, a Stellantis vai lançar outros produtos com esse tipo de mecanismo. Então, esse primeiro patamar, que também alguns falam que custa em torno de 350 a 400 dólares para você conseguir implementar dentro de um produto, isso provavelmente vai acontecer no curto prazo. Porque você basicamente não tem que mudar a plataforma do teu veículo. É uma adaptação muito simples, muito pequena. É claro que não são só 300, 400, 350, 400 dólares, tem todo o projeto, tem todo o desenvolvimento, mas enfim, o valor final das peças, dos equipamentos é somente isso. Então, é um investimento muito pequeno pelo resultado que ele acaba fornecendo. Então, provavelmente a gente vai ver dessas tecnologias no curto prazo acontecendo de uma forma muito constante. O outro ponto, falando de todo os marcos regulatórios que o Brasil teve, começando pelo Inovar Alto, passando pelo Rota 2030 e agora pelo Mover, a gente nunca teve no mercado brasileiro, até somando períodos anteriores a esse, investimentos tão vultuosos em P&D. Esse é o grande X, sob o meu ponto de vista, é o que facilita todo o processo de investimento. Eu tenho um receio que é esse investimento ficar ser perdido com uma série de opções aí existentes. Mas se o Brasil concentrar em 2, 3 opções todo esse investimento, tudo bem que esse investimento perto de uma China, do mercado norte-americano, é ínfimo, mas para o Brasil é um volume grande, em torno de, era 19 e pouco, teve mais algumas montadoras, então 20 e poucos bilhões
de reais aí dentro da parte de P&D para a indústria automotiva. É um valor bem interessante para a nossa realidade, Comparado né? com o que vem acontecendo. Comparado com o que vem Sim. acontecendo no mercado brasileiro, né? Então, é saudável, é salutar a fazer esse tipo de análise. Então, assim, existe muita coisa acontecendo, existe um desenvolvimento constante, novos produtos a serem aí lançados nos próximos tempos, principalmente com essas tecnologias de base, mas o Brasil ele vai chegar lá. Eu acho que na próxima década, a gente vai ter o advento de muitos outros veículos aí, sim, híbridos. Eu, particularmente, não acredito na força, pelo menos até a próxima década, dos elétricos puros. Muito bom. Eu estava fazendo um paralelo aqui, porque assim, uma coisa que vale pontuar também, que faz parte, inclusive, da nossa discussão, assim, a gente está falamos bastante das inovações que esse pessoal tem feito em produto. Mas eu me lembro lá atrás, guardadas as proporções e óbvias as diferenças, quando o iPhone chegou ao mercado, ele não revolucionou só o produto é o que ficou mais evidente para a gente, mas ele revolucionou também a distribuição e as condições comerciais. Ele tinha planos de minutagem totalmente malucos nos Estados Unidos, eles revolucionaram isso. Né? Coisas arcaicas também que foram revolucionadas, nunca haviam sido questionadas da forma como eles fizeram e também, né, através das o próprio canal de distribuição deles, exclusivo, com aquelas lojas majestosas, aquele atendimento diferenciado, quer dizer, fizeram as bases para rodar. Me parece, em certa medida, como eu disse, guardadas as diferenças, que quando a gente olha para a chegada dessas marcas, a gente não está falando só de produto. Esses caras estão fazendo, a jornada de compra do consumidor está diferente, está digitalizada, as redes têm uma tratativa diferente. Então, assim, eles estão inovando na distribuição também, frente às outras marcas, e eles também estão inovando também. Eu recentemente vi uma dessas marcas com um produto financeiro para recomprar completamente diferente, uma estrutura financeira para recomprar produtos deles. Então, está inovando em condição, está inovando em recompra, está inovando em canal de distribuição. Queria te ouvir em relação a isso também. Claro, acho que eu vou começar. A BYD, que todo mundo fala agora, 2, 3 anos atrás, ela está no mercado brasileiro desde 2013. Então, assim, atuando no mercado de pesados, tudo bem. Mas, assim, você acha que a BYD não está estudando no mercado de leves já desde aquela época? O foco dela era pesados, tudo bem, mas você acha? Eu tenho certeza que ela estava estudando. Aliás, eu te afirmo que ela estava já pesquisando o mercado de leves. A Great Wall contratou profissionais da indústria local para atuar lá dentro. Fez uma revolução. A, a, a Omoda, a Neta, só contrata gente da indústria. É claro que pega alguém com viés um pouco mais tecnológico também. Você tem aí essa grande discussão, né, de ter esse mix dentro das empresas, o que é muito saudável. Mas você pega as grandes cabeças, né, gente da indústria. Isso aconteceu e vem acontecendo cada vez mais. Então, elas têm a regra do bolo, né, a receita do bolo para construir uma boa estratégia dentro do mercado brasileiro. Dinheiro, vamos falar bem a verdade, o dinheiro hoje está no mundo, né? Está na China. Então, elas têm inclusive a questão de dinheiro também. Todas, eu já não saberia dizer se todas teriam capital, teriam condição de chegar e investir no que o Brasil precisa. Mas as condições estão lá, a percepção, a estratégia, o conhecimento, todas têm. Então, assim, realmente, eu não vejo uma dificuldade. Elas estão combatendo uma estrutura um tanto quanto arcaica. A gente vem falando de indústria 4.0 há muito tempo. A gente não é uma indústria. A indústria automotiva, principalmente no Brasil, não é uma indústria 4.0. Pelo menos no ciclo completo. Não vou desmerecer determinadas indústrias, não vou citar o nome aqui, mas que tem partes, sim, todas direitinho trabalhando no 4.0. Sai, já pega, já aciona o fornecedor, que já aciona o subfornecedor, já vai cascateando, saiu essa peça já automaticamente ali no tempo programado, já tem outra aí à disposição para o estoque. Funciona uma maravilha, mas em geral a indústria não é essa. Então, assim, falando sobre concessionário, que eu acho que é o principal ponto, a gente, salvo raríssimas exceções, a gente está. As empresas chinesas que estão chegando com um pensar novo, e digo de passagem, não começou por elas, a Volvo também já vem praticando a questão de
modalidade de venda direta há muito tempo, elas estão competindo com uma estrutura mais arcaica. Poxa, mas aí os titulares vão falar: caramba, o cara está me maltratando aqui. Não, eu estou falando uma realidade dura, e não necessariamente porque esses titulares querem que seja dessa forma. A gente está preso em algumas determinadas situações. A lei Ferrari ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser não necessariamente tão positiva. Por quê? Porque ela prevê, legal, ela baliza toda a forma de venda que uma montadora precisa ter, montadora em relação ao concessionário, a montadora é gigante perto de um concessionário, então ela faz essa regulação, mas hoje, por exemplo, se uma grande marca com uma tradição, né, usando o termo já de forma fazendo esse paralelo realmente, já de tradição no mercado brasileiro, quiser sair da modalidade de venda tradicional para ir para a venda direta, ela não pode. Ela não pode, para conseguir esse efeito, ela tem que despender muito dinheiro. Dinheiro que não existe, é muito dinheiro. Então, assim, existem algumas discussões que vão muito além daquilo que daquilo que se deseja. Não dá por força legal ou por questões financeiras. Então, acho que a grande questão é isso. Toda e qualquer empresa, a gente está falando das chinesas, porque são as chinesas que estão vindo agora, mas toda e qualquer empresa que se prestar a vir para o mercado brasileiro hoje, ela tende a ser mais competitiva, né, em relação a esses modelos tradicionais do que as que já estavam no mercado brasileiro já há mais de 15 anos, ou muito menos, há mais de 10 anos. Por quê? Porque tem essas situações que estão aí permeando. A Lei Ferrari, novamente, eu vou fortalecer esse ponto. É uma lei de suma importância para as concessionárias, mas ela precisa ser modernizada. É uma lei que versa sobre essa simetria que você falou, né? Mas Provavelmente eu vou ser criticado aqui, viu? Assim, num contexto geral. Mas eu falo, o enredo dela, a ideia principal dela, ela é fantástica. E eu não gostaria que isso se perdesse. Mas alguns pontos da lei ela precisa ser modificada. não, é um convite à reflexão. Exato. Acho que é esse o papel, inclusive, do CCMcast, né? E uma outra coisa, óbvio, já entrando nessa seara, ficou fácil de eu puxar a próxima pergunta. A entrada dessas marcas no Brasil está mexendo e está cada vez mais com a indústria no todo, né? Então, assim, é óbvio, diversos atores se posicionaram, cada um de uma forma, citações a práticas de mercado, enfim. O que que você traz em relação a isso? Como é que o mercado está reagindo a elas, indo além, né? A gente já falou aqui o impacto, né? Essa dinâmica da distribuição. Esse é um dos impactos. Tem outros e houve uma ofensiva do mercado, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Acho que o mercado é muito amplo, viu? Acho que existe uma ofensiva mais restrita. Assim, a gente já comentou aqui que a indústria automotiva nacional não fez nada, fez muito pouco com relação à eletrificação desde 2015. Nesse contexto, a partir do momento que duas empresas chinesas vieram com produtos em preços competitivos, trazendo design, trazendo tecnologia, trazendo uma nova proposta, elas mexeram com a indústria nacional. E mexendo com a indústria nacional, você mexeu com a tradição. E mexendo com esse processo de tradicionalismo que já existia, mexeu com uma série de elementos que estão vinculados a essa tradição. Então, uma série de pleitos foram levados que, sob o meu ponto de vista, estão dissociados da questão da evolução do Brasil como indústria automobilística. Acho que a gente não pode pensar no próprio umbigo e cercear esse tipo de desenvolvimento. Também não acho que a gente precisa ter e deveria ter um livre comércio de carros importados como um todo. Acho que deveria haver tipo de restrição. Mas a partir do momento que se estabeleceu uma regra do jogo, essa regra do jogo deveria ser cumprida. Então, se lá atrás você estabeleceu que o seu imposto era de 600%, não é 600%, o teto é 35%, mas se você estabeleceu que era 600%, lá atrás, você, uma empresa nova, querendo entrar no mercado brasileiro, você sabe que a cada R$ 1 que você vai investir no mercado brasileiro, você tem que deixar 6 de imposto. Só que a partir do momento que você entra, essa regra muda.
Então, o que era zero, de repente passou para 15% e vai evoluindo até 2026 chegar a 35% para carros eletrificados. E a gente está falando de carros eletrificados, híbridos e elétricos. Tudo bem que exista um movimento contrário à eletrificação plena da frota veicular, tem uma série de questões ainda a serem debatidas nesse sentido. Tudo bem, mas o híbrido também nessa questão, por quê? Por quê? Existe uma série de elementos positivos dentro do híbrido. E colocar o híbrido dentro dessa mesma cesta, eu acho que é um prejuízo muito grande para a própria indústria. A gente vai perder a referência de competitividade. A gente vai ficar dentro de uma ilha, sem capacidade de competir com o nosso produto. Semelhante ao que se passou nesses últimos 10 anos, onde o Brasil não se desenvolveu nessa área. A gente tinha um outro veículo sendo trazido para o mercado brasileiro como teste, em custos estratosféricos, ninguém comprava, ninguém ia. De repente, duas chegam, têm sucesso, e aí sim existe um estardalhaço, existem mudanças, existem pleitos de mudança de regra de jogo, existem questionamentos do tipo de fábrica que vai ser feito. Cara, todo mundo tem direito de fazer um teste dentro. Eu não vou entrar na questão do detalhe, não cabe a mim, mas assim, você vai testar o seu mercado. Vamos montar esse veículo para depois pensar numa produção. Qual o problema disso acontecer? Eu não vejo nenhum tipo de dificuldade, mas existe uma crítica muito forte nesse tipo de modelo. Por quê? Porque não fez nada dos últimos 10 anos e aí fica forçando o governo a fazer mudanças, a ter um cerceamento. Eu tive com duas pessoas do governo estadual e federal que foram claras em falar que iam coibir o crescimento dos elétricos. Em outras palavras, não, aqui em São Paulo um pouco mais direto, mas interessante essa movimentação, entende o que eu quero dizer? E assim, e a gente está cerceando o desenvolvimento da indústria brasileira, que você lembra que a gente já conversou aqui também, que eu vejo como um grande potencial de ser um hub de produção futura. E esse hub de produção futura, ele passa pelos veículos eletrificados. O Brasil não vai poder pensar em vender carro a diesel. O diesel está sendo banido da indústria automotiva. Ah, mas o diesel tem isso, tem... Tudo bem, mas ele está sendo banido. Não, ninguém mais quer utilizar. E não quer utilizar não é porque eu, marca A ou marca B, não quis. Porque existe uma força legal, porque o governo A e o governo B assinaram o Acordo de Paris, e nesse Acordo de Paris existe uma restrição de emissões. Então, para você atingir essa redução de emissões, você precisa atuar dentro daquela a questão que compete à indústria automotiva, e aí os motores de diesel têm que ficar fora. É simples assim, é muito simples. Não é uma força da marca A, ou da marca B ou da marca C. O fato é, novamente, eu repito com muita tristeza, existe uma força muito forte da indústria nacional que não fez nada nos últimos 10 anos para coibir ou impedir ou cercear essa capacidade de crescimento dessa indústria chinesa de ampla capacidade. Certo, errado, eu acredito no desenvolvimento da indústria brasileira. Também os chineses precisam trazer tecnologia para o mercado brasileiro. Não vejo problema absolutamente nenhum em iniciar uma operação montando veículos aqui, testar o mercado brasileiro. Mas tem que ter uma troca de tecnologia. Esse é o grande ponto também. Ah, vamos trazer, vamos montar, mas todos os elementos principais vão ficar com eles lá. O que a gente ganha? Vamos desenvolver vidro? A gente já tem. Amortecedor a gente já tem, pneu a gente já tem, roda a gente já tem. Então vamos, o que a gente tem a ganhar? O que tem o a mais? A gente precisa pensar dessa forma. Assim como foi lá com as zonas econômicas especiais, né? Sim, exato. Acho que a Exato. história deveria se repetir aqui, a gente ter as nossas zonas brasileiras especiais aí, ou alguma coisa que o vale, quer dizer, aprender, entender, modernizar e evoluir, né? Tem que ter fator para os dois lados. Acho que essa nossa conversa também fica fácil aqui de trazer para um cenário, cenários inimagináveis até ontem, né? E quando a gente fala de movimentos do mercado, indo aí para a estrutura de mercado, para movimentos do mercado, a gente tem visto algumas tratativas até ontem, como você muito bem elencou, inimagináveis de M&A acontecendo, até para fazer frente a as marcas chinesas, né? No sentido de eletrificação, enfim.
óbvio que sinta-se à vontade para falar sobre essa inimaginável, que foi você que me contou, mas assim, tem uma que já é água passada. Mas eu queria, assim, ouvir de você. O que que é que fez esse pessoal sentar na mesa? O que que fez esse pessoal sair da mesa? O que que aconteceu com a Honda e com a Nissan? Eu incluo também a Mitsubishi, que faz parte, né? A Sim. maior acionista da Mitsubishi, a Nissan, e o maior acionista, um dos maiores acionistas da Nissan é a Renault. Então, o grande X da questão aí é a Renault. Ah, as duas marcas, a Nissan e a Honda, já tinham um acordo de desenvolvimento de alguns determinados elementos do veículo focado na eletrificação, e esse acordo continua, de passagem, eles deixaram isso bem claro. Entretanto, face das questões que estão acontecendo com Renault e com Nissan, a Nissan pleiteou um namoro que eu achei muito interessante, uma matéria da Giovanna Riato, falando que foi amor de verão. Então, foi aquele momento que foi justamente o nosso verão, né? Foi de dezembro ali até começo de fevereiro, que depois já anunciaram ali a cisão, né? A cisão não, a cisão de algo que nem ocorreu, mas desde o anúncio de que, olha, estamos namorando, estamos pretendendo ter alguma coisa, para de repente não vamos ter mais nada. Então, foi esses 2 meses e pouquinho. Ah, algumas coisas aconteceram dos dois lados, né? A Honda já desde o início informava que a Nissan precisaria reverter os resultados negativos para conseguir superar. O ponto positivo da união seria que todas teriam ali um portfólio de produtos mais robusto, né? Teria um ganho de escala, teria compartilhamento de plataformas, mas os pontos negativos pesaram muito mais. A Honda, analisando toda essa história, ao invés de ter uma coparticipação entre as marcas sendo igualitárias, ela, depois de ter analisado, virou e falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, mas dentro dessa sociedade eu vou ser majoritário. Então a Nissan vai ser uma subsidiária da Honda. E aí não teve conversa, cessaram, o namoro acabou, cada um foi para o seu canto, né, subiram a praia e cada um acabou dentro do seu esquecimento. Novamente, esse foi um caso, mas dentro do mundo atual, a gente já vê aí tantos em 2022, se eu não estou enganado, foi o marco da Stellantis. Stellantis, para quem não sabe, é o conglomerado que junta Fiat, PSA, que é Citroën e Peugeot, tem Jeep, tem Chrysler, tem Ram, tem 9, tem um monte de marca junto aí. Então, você tem todo esse conglomerado junto. Isso daí é um processo de fusão que ocorreu. Isso é um processo que vem acontecendo, e você tem dentro desse novo mundo dos eletrificados, é uma forma de você minimizar a questão dos investimentos, né? Então você tem ali a questão das baterias, que tem um custo muito elevado, você diminui a questão dos investimentos de plataforma ou de novas tecnologias. Isso acontece de uma forma muito comum. Tanto que isso que você comentou, a BMW e a Mercedes se uniram para um desenvolvimento desses. Então é alguma coisa que, de fato, até poucos anos atrás era inimaginável. É claro que elas não vão deixar de fazer um Série 3 ou uma classe é, é, C, né? Elas vão deixar, elas vão continuar e vão continuar brigando entre elas, mas na questão de desenvolvimento isso ocorreu. E tantas outras existem no nosso dia a dia. Por quê? Porque as marcas ocidentais, realmente, em comparação novamente com as marcas chinesas no processo de eletrificação, ficaram para trás. Os chineses, acho que é interessante a gente citar isso, foram muito espertos e muito inteligentes, que num determinado momento eles perceberam que eles não iam conseguir competir com as marcas tradicionais. Um carro chinês não ia conseguir competir com motor a combustão com um carro proveniente da Alemanha, independente da marca. Então, o que eles fizeram? Eles repensaram todo o modelo. E antes de todo mundo, eles começaram a negociar os elementos primários, né, necessários para a construção das baterias com os fornecedores lá atrás, quando ninguém falava em óleo, lítio, etc, etc, etc. Então, você tinha uma negociação com os custos muito baixos. Eles fizeram isso quietos, reservados, eles não fizeram nenhum tipo de estardalhaço. Quando todo mundo passou a entender a movimentação, e aí foram para o mercado, os preços de todos esses elementos subiram. Então, esse é um primeiro diferencial. Não estou falando de mão de obra, não estou falando nada, mas assim, é preço de
construção das baterias é muito menos oneroso na China do que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, essa esperteza fez com que eles tivessem produtos competitivos. Além disso, eles dominaram os processos de produção das baterias. Poxa, os caras foram inteligentes, não tem como negar. E isso tudo está causando consequências para essa nossa indústria. Acho que esse é o momento que a gente está vivenciando. E essas fusões, aquisições ou acordos, a gente vai ter. A gente teve um anúncio recentemente aqui no Brasil, especificamente, da Renault e da Geely, para desenvolvimento de uma plataforma de carros elétricos. Na verdade, a Geely vai se utilizar da estrutura da Renault e a Renault vai se utilizar de um veículo elétrico. Então, assim, a parceria é ganha-ganha. Né? A gente vai ver até onde isso vai ser ganha-ganha, mas de qualquer forma eu vejo como positivo para as duas partes. Né? Você tem uma empresa proveniente de outro mercado, chinesa, querendo entrar no mercado brasileiro sem uma rede de distribuição. Por outro lado, você tem uma indústria francesa, mas com fábrica no mercado brasileiro, sem desenvolvimento de veículos eletrificados. Opa, vamos juntar o útil ao agradável e aí nessa sinergia aí ter produtos aí que alimentem as duas frentes. Eu acho positivo, acho que foi inteligente essa proximidade. Se isso vai gerar com que a Renault e a Geely se tornem parceiras globais, são muitos 500, mas aqui no Brasil existe essa parceria. Existe uma discussão se elas vão ser não parceiras globais, mas enfim, eu acho que não. O próprio mercado chinês hoje, 150, mais ou menos 150 marcas, e já passou por uma aglutinação muito forte. A gente não vê, porque são aquelas marcas de difícil pronunciar até, mas ela tem uma indústria muito forte, ela produz muito carro a combustão ainda, até hoje, para suprimento interno. A gente não sabe disso em geral, mas basicamente metade da produção são de veículos a combustão para atender o mercado interno ainda. Esses carros não são tão exportáveis, né? Porque, enfim, é mais para atender o mercado do interior da China, e você tem aí toda a parte dos eletrificados, sim, que esses são óbvio, atende ao mercado interno, mas também são exportáveis. Agora, você tem todo um processo de consolidação para acontecer. Marcas que estão um pouco mais suscetíveis a questões financeiras, elas sim, elas vão passar por novos reajustes societários. Isso vai acontecer. Não sei se eu fui claro. Bastante, bastante. E também, assim, tá ficando muito fácil de concatenar diversos temas, porque, assim, vamos dizer que, assim, acho que talvez todos os movimentos de M&A que a gente citou aqui, salvo engano, talvez um ou outro, não, foi potencializado, vê se eu posso colocar dessa forma, eles foram potencializados, originados, ou enfim, qualquer outra coisa que o valha, para combater essa dominância chinesa quando o assunto é produto eletrificado, né? Ou pelo menos alguns. A China é um elemento secundário para combater a eletrificação. A Que eletrificação. porventura está na Eles China. dominam. 75% das baterias globais são produzidas na China. Sim. Os grandes produtores globais estão lá. A Tesla se utiliza de baterias da BYD. Então, sim, você tem, não da BYD, como a marca que faz, não lembro o nome, a marca que faz as baterias da BYD. Então, assim, tá tudo lá. Não tem como negar. Existe até uma conversa aí de que a grande questão contra a indústria dos carros elétricos é para combater a indústria chinesa. Enfim, essa é uma outra discussão que não é aqui, é em um outro nível, um nível político, inclusive. Mas, de qualquer forma, existe essa questão, né? Até onde, de fato, são questionáveis. As baterias, né? Inclusive até 2 anos atrás, você me via falando sobre a questão das baterias. Você tem a primeira utilização, que é no veicular, a segunda utilização, que elas vão para as residenciais, e aí no terceiro ciclo você tem um lixo. Né? Hoje já não, hoje são 95% recicláveis. Então, mudou, tá tudo mudando muito rápido. O grande gargalo hoje é a questão atual, mas isso vai mudar também. Mas é a questão da autonomia e do tempo de recarga. Esse é o que todo mundo critica. Ainda está num valor alto, mas tem as baterias em estado sólido, mais de 1.000 km de autonomia e tempo de recarga em menos de 15 minutos. E aí? Na hora que tiver um preço competitivo, qual vai ser o questionamento? Vai para o mainstream. Exato. Então, e que vai ao encontro, por exemplo, eu estou vendo, assim, há algum tempo, tem esse reposicionamento que a gente tem visto, né, das montadoras, que vem se proclamando como autotechs.
Eu vejo isso muito assentado sobre aquele acrônimo que era ACE, aí virou SPACE, né? Já traduzindo de compartilhado, conectado, de conectividade, é, perdão, era shared, né? Do compartilhado, plataforma, autônomo, conectado ou de conectividade e eletrificado. Tá acontecendo isso, Milad? Olha, colinha para você, colinha para mim aqui também, né? Só para lembrar dos termos corretamente. O conceito Space está perdendo espaço. Não no seu conceito completo, vamos falar assim, mas nas questões de veículos autônomos, de veículos eletrificados, sim. Os veículos compartilhados ganham força, estão ganhando cada vez mais força, estão presentes, a gente vê aqui dentro do mercado brasileiro, é um segmento em natural evolução. A gente teve isso até março de 2020, com a pandemia, aí realmente teve uma questão muito forte de suspensão, mas esses investimentos estão retomando desde o ano passado muito forte. Muitas startups investindo nesse segmento e as próprias montadoras investindo nesse segmento também. Então existe uma movimentação nesse sentido. Compartilhamento de plataforma, falando de plataformas, mas no sentido de compartilhamento de plataformas. Na busca de otimização de custos, você produz uma plataforma que é um custo de desenvolvimento muito alto e você compartilha ela com diversos produtos e diversos segmentos também. Então você otimiza o teu processo de produção. Isso é fantástico. E se você tem parceiros, você tem aí, por exemplo, uma Stellantis, você tem a mesma plataforma que pode ser utilizada numa Fiat, numa Peugeot, numa Citroën, etc. Você ganha novamente em escala. É, Veículos autônomos, não que parou, mas é o seguinte, diminui a velocidade de desenvolvimento. Você tem, todo mundo está desenvolvendo, a gente tem estudos na Universidade do Espírito Santo, se não estou enganado, aqui no Brasil, com estudos bem interessantes com esse desenvolvimento, mas o fato é que a velocidade com que a gente via e escutava deu uma diminuída. A gente vê dentro dos Estados Unidos, algumas regiões e dentro da China um desenvolvimento muito amplo dentro desse sentido. Mas a questão é que falta até a legislação, falando de Brasil, falta até legislação para a gente conseguir trabalhar com veículos autônomos. É claro que o desenvolvimento maior não vem do Brasil, vem de outras áreas, mas mesmo assim, a velocidade, o crescimento desse desenvolvimento também passou a diminuir. O grande foco foram para as outras áreas. Falando em veículos conectados, sim, existe uma indústria gigantesca dentro do 5G. Dizem, um estudo que eu vi, não vou lembrar também, já faz algum tempo, mas de qualquer forma, 20% da economia toda que vai girar em cima do 5G vai ser aplicado dentro da indústria automobilística. Então isso é um número vultuoso, e esse número não lembro o tamanho, mas era um número gigante, e 20% vai ser aplicado dentro da indústria automobilística. Então a gente tem aí todo o processo, não só os veículos entre si conectados, mas também o veículo conectado com o meio. Então, veja bem, você tem lá uma estrada com toda a sua infraestrutura preparada, né? E você tem uma curva fechada com um acidente logo na sequência, uma curva cega. Pô, fatalmente, você está vindo a 120 por hora, puf, dificilmente você vai escapar de um acidente ali. Com essa questão de veículos conectados, o seu veículo já vai receber um alarme para falar, escuta, está com algum problema aqui. Por quê? Porque esse veículo vai estar conectando com a estrada, que vai estar conectando com o teu veículo. Numa velocidade muito rápida. Porque hoje a grande questão até o 4G era a velocidade. Existem algumas questões mais técnicas, enfim, mas era a velocidade, o tempo de resposta e a qualidade dessa informação, resumindo bastante. Né? Não são só esses elementos, e a discussão é muito mais técnica do que isso, mas de qualquer forma, com o advento do 5G, esses problemas foram mitigados. Então, claro que tem muito investimento em infraestrutura, mas os veículos também estão passando por essa questão. Então, muita coisa nova está para acontecer. E por fim, né, a questão dos eletrificados. Como a gente já falou, os veículos elétricos, como a gente já falou, os veículos elétricos puros têm uma tendência em nível global de diminuição. Várias marcas que apostaram única e exclusivamente nos elétricos estão voltando atrás. E outras, claro que outras não, e vai depender muito da região. Você vê, por exemplo, uma Noruega,
Você tem lá a frota aproximadamente 90% dela eletrificada, e desses 90%, 80, 85% de veículos elétricos. É óbvio que para a Noruega funciona bem. Você tem investimento de governo, você tem uma infraestrutura, você tem postos de recarregamento, você tem incentivo, você tem tudo. Então a gente não espera que uma Noruega vá retornar, vai voltar aos elementos que estão. Agora, dentro de um mercado brasileiro, país continental, com um grande desenvolvimento na infraestrutura em número numérico, mas muito aquém ainda das necessidades que a gente tem, a gente não pode pensar em veículo elétrico. Então, essa discussão em nível global está acontecendo. E mesmo se nós tivermos uma frota 100% eletrificada, vão ocorrer algumas discussões no sentido de que será que vai ter energia para todo mundo? Então, olha só como as discussões não é o motivo da nossa conversa aqui, mas são as discussões que acabam chegando. Isso, Brasil, que a gente tem energia limpa, mas você imagina essa discussão dentro de uma Europa que tem uma energia proveniente de queima de carvão, né, de energia termoelétrica, já que as usinas nucleares ali foram desligadas. Então, olha a quantidade de discussão que tem nesse meio aí, e a gente está no centro dessa discussão. O Brasil tem muito potencial, mas eu acredito que nos próximos 15 anos a gente vai ter ainda os híbridos dominando no mercado brasileiro. Inclusive, ano passado eu fiz uma estimativa, 50% a 2030, tá? 50% dos motores a combustão, 25% híbridos, 16,5% híbridos plug-in, 8,5% de 7,5% de veículos eletrificados. Tem ali um resquício 0,8, 0,5. Essa conta não vai fechar os 100%, mas os números estão bem aproximados nesse sentido, de outras energias, da qual, por exemplo, hidrogênio e tal. Esses números tendem a mudar bastante. Esses números eu vou revisar agora no final do mês, mas esses números do mês de março, mas esses números tendem a modificar muito num cenário de 2030 até 2040. Ou seja, esse acrônimo pode não estar andando tão rápido, não somente por conta da indústria, que ela tem algumas questões para serem endereçadas que talvez estão até antes do próprio acrônimo em si, elas estão trabalhando para correr atrás disso, imagino, mas tem outras questões, como você muito bem elencou, que dizem respeito a desenvolvimento de tecnologia que possibilita, que viabiliza realmente esse acrônimo em sua totalidade. Vou citar um exemplo, conectividade. As estradas no Brasil não tem, quer dizer, a gente ainda tá olhando para o básico, assim, tem que melhorar as estradas, tem lugar que inclusive precisamos até pavimentar, né? Então é necessário para esse acrônimo ganhar força, ganhar musculatura, né? E sustentar as autotechs mesmo, que questões que estão além da esfera de influência ou de decisão da montadora aconteçam também nas praças que elas vão atuar. Não, muito bom. Para mim isso também ficou bastante claro. Se para a gente partir para o encerramento, que é a hora que eu mais gosto, assim, é futurologia, porque não tem compromisso a gente tem compromisso em dizer quem a gente é quando a gente fala de futuro, né? Eu queria ouvir de você, Milad, assim, se você tivesse que apostar em um movimento chave do mercado para os próximos anos, o que você me diz que vai acontecer? Eu eu apostaria no desenvolvimento dos híbridos plug-in no mercado brasileiro. Eu acho que essa é a grande tecnologia que o Brasil, híbridos atuando com motor flex, híbridos plug-in atuando com motor flex aqui no mercado brasileiro. Eu acho que esse é o grande potencial que o Brasil tem. Não, a gente não vai ter essa tecnologia de início. Como eu falei, a gente vai ter uma tecnologia prévia, que são os híbridos leves ainda, os mild hybrids, que vão ter aquela bateria vinculada ao alternador, que não estão vinculada, esse conjunto não está vinculado à transmissão, só está vinculado ao motor, né, ao motor de combustão. Então, o motor, o veículo híbrido plug-in movido ao combustível flex, eu acho que é a grande aposta do mercado brasileiro para os próximos anos. Eu apostaria de fato nessa tecnologia aí, sendo a tecnologia de grande relevância para o nosso mercado. E uma tecnologia de passagem que é capaz de exportar. Olhando sobre um ponto de vista um pouco maior, existe, por exemplo, um projeto da USP muito legal, que como
uma teoria que já está virando prática, que é a criação de hidrogênio do etanol. Então, a gente tem um grande problema, diferente de uma Alemanha, acho que você deve ter visto há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, um caminhão Mercedes que rodou 1.200 quilômetros à base de hidrogênio. Só que a gente não tem no Brasil a capilaridade de uma rede de hidrogênio que é extremamente onerosa. Só que a gente tem a capilaridade dos postos de combustível. Então, o que tem na USP, é claro que tem que ser desenvolvido, tem que ser diminuído. Se a gente colocar essas usinas em pontos estratégicos, a gente tem uma rede de abastecimento de hidrogênio. Hoje, como estudo, esse potencial na USP, tem USP São Paulo, tem abastece 3 ônibus e um ou dois carros, um da Toyota e um da Honda. Então, assim, é uma belíssima tecnologia, fantástica, 100% nacional e feita lá pelo desenvolvimento no centro específico deles, ali me falha o nome, mas assim, é fantástico. Então, assim, é uma nova tecnologia. Vai ser que vai vingar? Eu não consigo dizer, mas essas novas tecnologias, essa nova forma de pensar, a forma de propulsão dos veículos, eu acho que é um outro caminho muito interessante. Novamente, eu aposto no híbrido flex plugin, o híbrido plugin flex, né? Mas essas outras tecnologias, principalmente para os caminhões, por exemplo, é extremamente interessante. Muito bom. Vai levar algum tempo para eu decantar toda a aula de hoje aqui, mas foi excelente. Milad, muito obrigado. Como eu disse, foi um prazer recebê-lo. Conversa sempre muito prazerosa, muito produtiva. Muito obrigado. Calma, eu que tenho a agradecer, obrigado a você, ao convite, a CCM e a todo mundo que está nos escutando também. Só tenho a agradecer, obrigado. Valeu, Milad. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado, viu? Que bom. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve nos nossos canais para que você não perca nenhuma informação. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou no nosso canal no YouTube. Avalie a gente para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também para chegar a mais pessoas, se você gostou, compartilha. Muito obrigado.